Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente vai fazer um curso de revisão para Sesgran Rio, dos principais pontos do edital. E a gente já começa a entender um pouquinho do perfil agora. Se liga só. Eles colocam normalmente 40% de análise textual e 60% de análise gramatical, tendo em vista que a Sesgran Rio é uma banca com visão tradicionalista. O que isso significa? Que você não vai precisar ficar desesperado, sabendo, pelo menos em língua portuguesa, qual é a visão do Bechara, qual é a visão do Celso Cunha, qual é a visão do Manuel Pinto Ribeiro, qual é a visão do Said Ali. Você não vai precisar se preocupar com isso. A visão da Sesgran Rio é uma visão tradicional, ou seja, é aquilo que você viu na escola, ou pelo menos deveria ter visto. Então é algo basicamente tranquilo. E as questões são bem elaboradas. Se existe uma boa banca, é a Sesgran Rio. O aluno às vezes até me pergunta assim: Sidney, eu não sei para qual concurso eu ainda vou concorrer, mas eu quero me preparar. Mas eu não sei se eu vou encarar o CESP, se eu vou encarar a FGV, se eu vou encarar a FCC, se eu vou encarar a Sesgran Rio, se eu vou encarar uma VUNESP, uma IBFC, um Exatos, um Instituto OACP, uma Consulplan. O cara não sabe. Aí eu digo assim, ó, se você ainda não sabe qual é o concurso que você vai encarar, qual é a banca que você vai encarar, mas já quer se preparar, prepare-se em língua portuguesa pela Sesgran Rio, porque é uma banca muito abrangente, ela de fato trabalha vários pontos gramaticais, então você fica forte, você fica afiado, tá? E aí como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar como se fosse uma prova. Eu vou começar de fato com um texto, algumas questões de análise textual, e depois eu vou brincar com a parte gramatical. Só que é o seguinte, a cada tópico, a cada assunto, a gente vai fazer um mini resumo teórico. Dependendo do assunto, vai precisar de um pouco mais ou um pouco menos. Mas por quê? Porque não é uma aula apenas de correção de questões. Eu não vou simplesmente chegar e falar, ó, tá vendo essa questão aqui? Letra A, pronto, acabou. Não é assim. Eu vou te dar um suporte, uma base. Claro, o ideal é o cara ter feito o curso de teoria todo, mas vamos supor que você, infelizmente, não teve tempo e decidiu apenas adquirir o curso de véspera para fazer uma revisão. E aí, como é que funciona? Eu não vou entender a questão porque eu não tenho a base gramatical? Não, não se preocupe, porque eu vou te dar essa base, tá? Então vamos começar aqui. Você vai observar que a gente começa com a questão do texto. Mas antes de partir para o texto, eu vou explicar algumas coisas. Primeira rotina. Quando você faz uma prova de concurso público que tem uma redação, a primeira coisa a fazer é a redação. E aí você não passa limpo. Para quê? Para se distanciar. Porque você precisa enxergar os próprios erros. Depois você vai para a prova e nem passa limpo. Você só passa limpo depois que você terminar toda a prova, que você vai passar limpo porque você vai entender. Aí depois você vai para a prova e você vai fazer a matéria que você mais sabe primeiro. Se for língua portuguesa, beleza, abençoado. É a língua portuguesa. Mas se não for, deixa para depois. O ideal é você começar primeiro pela matéria que você mais sabe, por dois motivos. Questão de autoestima e questão de tempo. Imagina, se você começar pela matéria que você menos sabe, você vai continuar não sabendo e você vai errar a questão. Isso vai te deixar nervoso e você já perdeu a prova. E se lá no final você precisar chutar algumas questões, imagina se você deixou a matéria que você mais sabe para o final. Vai errar, teoricamente, aquilo que você gabaritaria. Agora, se você começa pela matéria que você mais sabe, vamos supor que seja a língua portuguesa, porque a gente vai ficar preparado aqui, você vai ficar feliz, porque você vai perceber que você domina aquilo, que está caindo coisas que você estudou, e aí você já começa a ganhar a prova, a tua autoestima fica elevada. E se lá no final você precisar chutar alguma coisa, e você deixou a matéria que você menos sabe, porra, que bacana, você vai acertar questões que você não sabia mesmo. Então olha só como é que vale a pena ter já uma rotina. E agora eu peguei o texto, né? Vamos começar a prova de língua portuguesa. A leitura não pode ser mental.
a leitura tem de ser em voz alta. Calma, calma que eu vou te explicar. Não é com esse tom de voz que eu estou aqui, não. É um leve balbuciar para você escutar o som da sua voz e para você ler mais devagar. Por quê? A nossa leitura mental ela é muito rápida, até porque a gente pensa muito mais rápido do que fala. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque ele pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então é assim que funciona. Agora, quando você faz a leitura em voz alta, você lê mais devagar. Já deve ter acontecido contigo. Foi fazer uma prova de concurso público, tinha um texto de 20 linhas, começou a leitura, na linha 7 já não estava mais prestando atenção no texto, mas continuou lendo. Chegou ao final, chegou à linha 20 e você ficou com aquela sensação, caramba, eu li sobre o quê? Isso aconteceu porque você fez uma leitura mental. Na hora que você faz a leitura em voz alta, você lê mais devagar, você presta atenção nas pausas e nas entonações e, consequentemente, você compreende e interpreta melhor o texto. E é neste momento você está apto para resolver as questões. Agora, partir para a questão, eu preciso saber se essa questão é de compreensão ou se essa questão é de interpretação. Ok? Eu preciso saber. Ah, mas professor, não é a mesma coisa? Não. Elas são estruturas completamente diferentes. Quando eu falo em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu falo sobre interpretação, é aquilo que vai além do texto. Isso vai influenciar em quê? Isso vai influenciar no comando da questão. Se a questão é de compreensão, obrigatoriamente ela vai te jogar para dentro do texto. Como é que vai ser o comando? Vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, ou então simplesmente no texto, ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal, e por aí vai. Agora, se a questão te direcionar para uma parte do texto, levanta as mãos para o céu. Se a questão falou assim, ó, no parágrafo 2, no parágrafo 3, ou então na linha tal, no termo tal, pô, levanta as mãos para o céu. Ela está facilitando a tua vida. Então, por exemplo, se a questão me manda para a linha 6, eu não vou dar mole, eu não vou ter preguiça, eu vou até a linha 6 e vou destacar o termo que está ali na linha 6. Por que eu vou fazer isso? Porque a resposta estará ali naquele entorno. Suponhamos que tenha sido a questão 1. Eu vou até botar um número 1 ali, para saber que a resposta da 1 está ali naquele entorno. Agora, e se a questão 2 te mandar para a linha 19? Você vai lá na linha 19 e vai destacar o termo na linha 19. E ainda vai botar o número 2 ali. Sabe por quê? A resposta com certeza estará naquele entorno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que basta ter calma e atenção que você vai achar a resposta. Até porque ela está dentro do texto. Então, qualquer pessoa alfabetizada é capaz de acertar uma questão de compreensão. E, para nossa sorte, em concurso público, a maioria das questões são de compreensão. Agora, quando é de interpretação, de fato o bicho pega, porque vai além do texto, o comando vai mudar completamente. Não é mais agora, segundo o texto, de acordo com o texto. Agora vai ser o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, então mudou. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou sim falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E eu agora digo que você tem sim que ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música e dar de conta. Um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20, e viagens, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, poxa, então eu estou ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto Jojo todinho, mas para nossa sorte, como eu disse a vocês, as questões são, na maioria das vezes, de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim terão o texto como base. Terão o texto como base. E eu só tenho 3 possíveis erros interpretativos. Só 3. E isso é um facilitador para a gente. Por quê? No preparatório para concurso, seja ele online ou presencial, você não vai conseguir adquirir conhecimento de mundo. Você viu o que eu acabei de falar? Conhecimento de mundo é uma bagagem de uma vida
inteira. Alguns aspectos precisam ser dominados. Você precisa entender o que estava acontecendo num contexto cultural ou histórico para, de repente, entender um texto. Então, é uma bagagem. E não é só um texto escrito. É um filme, é uma música, é uma piada. Então, às vezes, você fica assim, com cara de tacho. Está todo mundo rindo de uma piada e você não está rindo. Porque você não tem a bagagem, você não tem o contexto, você não tem a informação que permite o riso. Ou seja, falta conhecimento para poder entender aquela ironia, aquela sacada que teve ali naquele momento. Agora, não se preocupa que em concurso público os caras são muito objetivos. É diferente dos vestibulares da antiga, em que eles colocavam a bibliografia, então você tinha que ter lido vários livros, tinha que saber o estilo do autor, tinha que ter lido Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Altran Dourado, tinha que ter um conhecimento literário vasto. Você não precisa. Você precisa ter conhecimento de mundo pleno, básico. Você não pode ser um alienado. Então tem que estar ali por dentro. Qual é a dica que eu te dou? Leia revistas, leia jornais, veja telejornais, principalmente o Jornal das 10 que passa na Globo News. E eu vou explicar por quê. O Jornal Nacional ele é muito fragmentado. Então ele passa a notícia, sei lá, econômica e logo em seguida bota o Neymar, uma lesão do Neymar. Então você já não reflete. Já no Jornal das 10 tem tempo para você refletir, absorver e de fato entender aquela mensagem. Então isso vai ampliando o teu conhecimento pelo menos sobre o que está acontecendo no mundo e no país. Então vai fazer concurso. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sens Gran Rio. A banca Sens Gran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades, não só a Sens Gran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil, nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sens Gran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com um prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova. Tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sens Gran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique LAC.